Fala galerinha do sexto ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa terceira aula. Bom pessoal, aí na página 11 da apostila, tá? Tem uns afazeres aí, um procedimento, uma técnica em ação, a gente vai pular essa parte aí. Vamos para composições tridimensionais. Bom, a gente já comentou na sala de aula sobre a questão tridimensional, né? A gente só vai ler aqui, dar uma olhadinha, mas vocês já sabem do que se trata, tá? Acompanha a leitura comigo. Além das composições bidimensionais, que são duas dimensões, altura e largura, ou altura e profundidade, temos na arte aquelas que são em três dimensões, chamadas tridimensionais. Apresentam altura, comprimento e profundidade, tá bom? Vocês podem ver aí no cubo, né, que está com uma aresta aí voltada para o observador, a profundidade, o comprimento e a altura, tá? Então aí sim a gente tem um objeto tridimensional. Na arte, todas as formas tridimensionais são baseadas nas formas básicas da geometria, apresentadas pela, a gente vai ver aí, ó, pirâmide, pelo cubo, pelo bloco retangular, pelo cilindro e pela esfera, figuras espaciais que possuem três dimensões. Tá bom? Muito claro para vocês aí, né? Então, tendo altura, largura e profundidade, ou altura, comprimento e profundidade, nós temos um objeto tridimensional. Lembrando que, é claro, quando há um sombreado também, né? Um sombreado, principalmente aí no cubo, dá pra gente perceber, na esfera, né? Dá pra gente perceber muito claramente um sombreado, e aí, lógico, dá aquela intenção, causa aquela impressão de profundidade, que é a terceira dimensão. Continuando aí, agora na próxima página, página 12. As formas de três dimensões na arte estão presentes em esculturas, objetos e instalações que ocupam um espaço tridimensional. Bom, instalações são aquelas ocupações dentro de um museu, de uma sala de um museu, uma sala de uma galeria de exposição, onde o artista é convidado para modificar aquele espaço, tá? De acordo com o tema da exposição, ele vai fazer uma instalação, quer dizer, ele vai criar ali uma obra de arte sensorial, onde as pessoas, o público tem acesso, o público pode interagir com a obra, né? Isso é uma instalação que é um tipo de arte contemporânea, a arte dos dias de hoje, tá? Isso é uma instalação contemporânea, claro, utilizando vários tipos de objetos, mídias, até tecnologia. Então é um tipo de arte atual, uma arte contemporânea, é a instalação. Na escultura, procedimento tradicional das artes visuais tridimensionais, emprega-se o relevo total ou parcial. Nas composições tridimensionais, vários são os materiais e as técnicas utilizadas. Na escultura, pode-se aplicar a técnica da cinzelação. Guarde bem esse nome, cinzelação, que consiste em esculpir a partir da retirada do excesso de material de um bloco de pedra, por exemplo, ou de madeira, né? Você pega um pedaço de madeira e você vai esculpindo na madeira ou na pedra. Isso é a técnica de cinzelação, tá? Aí nós temos a fundição, é outro tipo de técnica. A fundição, por sua vez, forma uma imagem com metal quente a partir de um molde feito de gesso, por exemplo, ou outro material. Então a gente tem um molde, tá? E a gente joga nesse molde o ferro derretido. E o ferro derretido
depois que ele esfria, ele vira uma escultura. Então esse tipo de técnica de escultura é a fundição. Já a modelagem pode ser feita com argila ou massas maleáveis. Então, quando vocês eram bem criancinhas, vocês brincavam no parquinho ou em casa com aquelas massinhas de modelar, né? E isso sim é um tipo de escultura que você faz e é chamada de modelagem. Tá? Existe também a técnica de aglomeração. Presta bem atenção nesse nome. Aglomeração é outro tipo de técnica para fazer escultura. No caso, aglomeração de partículas, que consiste na junção de pedacinhos de materiais, como por exemplo, embalagens plásticas, sucata, por exemplo. Enfim, você vai juntando esses pedaços de partículas, aglomerando esses pedaços de partículas para criar uma escultura ou um novo objeto. Os materiais utilizados na produção da escultura podem ter mais rigidez, como no caso o bronze e o mármore, que é um tipo de pedra. O bronze é um metal. Ou menos rigidez, como é o caso da argila, tá? A cera e a madeira. A argila é um tipo de terra, né? Aquela na beira do rio ali, aquela terra bem fininha. Bom, observe nas imagens a variedade de materiais usados para esculpir. Bom, então a apostila nos deu 3 imagens aí, que a gente vai detalhá-las para vocês mais profundamente. Então, por exemplo, essa primeira imagem aí é o discóbolo de Miron. Discóbolo de Miron, feito aí no século V antes de Cristo, antes de nascer Jesus Cristo, isso 500 anos antes do nascimento de Cristo. É uma escultura de mármore, tá? Com a técnica do cinzelamento. O que é isso? Vai esculpindo a pedra. Uma escultura de mármore, hoje está na Itália, na cidade de Roma, tá? Aí do lado aí, a gente tem alguns dizeres sobre a questão da escultura grega. Está escrito zoom, dá uma olhadinha aí, ó. A escultura grega é uma arte reconhecida no mundo pelo seu perfeccionismo e realismo na representação da figura humana. É claro, se a gente olhar essa escultura aí, ó, olha a perfeição do corpo humano, né? Usadas na decoração ou no complemento da arquitetura. Então essas esculturas são usadas em decorações, tá, de lugares ou no complemento da arquitetura, colocando aí essas imagens na frente, de repente, de uma construção arquitetônica. As imagens eram produzidas no mármore branco, embora materiais como o bronze, que é um metal, e a terracota também tenham sido usados. Bom, para quem não sabe, a terracota é um material constituído por argila cozida no forno. Argila cozida no forno, tá? Sem ser vitrificada. E é utilizada em cerâmica e construção. Tá? Porque o vidro ele vem da terra, né? Então não é uma questão, não fica vitrificado, fica fosco. Tá? Então o termo também se refere a objetos, esse terracota, esse termo, se refere também a objetos feitos desse material. Tá? Objetos feitos desse material também tem o nome de terracota. E a sua cor natural. Então a cor terracota também, esse termo terracota também é designado a cor, que na verdade é um laranja meio acastanhado, né? E a terracota ela se caracteriza
pela queima em forno, aí uns 900 graus. Quer dizer, você faz a escultura primeiro, depois você coloca no forno para que as partículas elas se juntam, né? E aí fica o material mais duro. Então você tem que pôr no forno a escultura para que haja ali uma aglutinação das partículas e a imagem fica, a escultura fica rígida, apresentando baixa resistência mecânica e alta porosidade. Então você passa a mão, você percebe que ela é bem áspera, porosa, né? Necessitando, no caso, depois de passar pelo forno, um acabamento com uma camada vítrea para torná-la impermeável. Aí sim você pode modificar essa escultura, deixando ela da maneira que você quiser, tá? Ou até passando realmente uma camada vítrea, deixando ela vitrificada, parecida com vidro, né? Parecida com mármore mesmo, uma pedra bem lisinha. E essa terracota, ela é rica em óxido de ferro, que é normalmente utilizado na confecção de tijolos, telhas, vasos, entre outros objetos, tá? Agora a gente vai ver outra imagem aí, que é os candangos. Essa escultura chama Os Candangos, de Bruno Giorgi. Foi feita em 1959. É uma escultura de bronze agora, tá? Nesse caso é outro tipo de técnica, que é a fundição. É a fundição. Então a gente deixou a cinzelação, agora vamos para a fundição, tá? E essa escultura fica em Brasília. Só para você ter uma ideia, essa escultura, um pouquinho da história dessa escultura, ela foi feita pelo Giorgio, mas assim, ele foi convidado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que foi o arquiteto que projetou Brasília, um arquiteto brasileiro considerado uma das figuras chaves aí no desenvolvimento da arquitetura moderna, tá? Mais conhecido pelos seus projetos e edifícios cívicos de Brasília. Então ele convidou o Bruno Giorgi, nosso escultor, que criou essa obra aí, né? Que a princípio, em 1959, a obra chamava Os Guerreiros, que foi um projeto feito de bronze. Ele tem 8 metros de altura. Essa escultura tem 8 metros de altura. E que hoje se encontra na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que é um espaço ali bem aberto entre os 3 edifícios monumentais ali que representam os 3 poderes da República, que é o poder executivo, o judiciário e o legislativo, tá? Então, que fica perto ali, bem perto do Palácio do Planalto, que é o local onde trabalha o presidente da República, tá? Que é onde está situado o gabinete do presidente da República. Então, o uso da expressão, no caso, para a escultura Os Guerreiros, da expressão candangos, que deu origem à alteração, que houve essa alteração do nome da escultura, agora é Os Candangos, não é mais Os Guerreiros. A origem desse nome candango veio da Angola, que é um país, uma república, né? Um país da costa ocidental da África, que segundo Olívio Guedes, que foi um professor de arte da Universidade de São Paulo, ele disse o seguinte, abre aspas, os negros chamavam os portugueses assim, de candango. Durante a construção de Brasília, aquelas pessoas que vinham principalmente do Nordeste do país trabalhar na construção da cidade de Brasília, eram apelidadas dessa forma, de candango. Então, esse nome deixou de ser um vilão e passou a ser uma homenagem aos trabalhadores. Fecha aspas, isso segundo Olívio Guedes, que é o professor de arte da USP, Universidade de São Paulo. Tá bom? Bom, essa escultura, ela, posteriormente, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura, que é a Unesco, reconheceu essa escultura como um patrimônio cultural da humanidade. Tá bom? E só para a gente saber um pouquinho sobre o nosso escultor, né? Que é o Bruno Jorge, que fez os candangos. Ele nasceu em 1905, em Mococa, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, que faz parte da região metropolitana ali da cidade de Ribeirão Preto, tá? E morreu em 7 de setembro de 1993, com 88 anos. Ele morreu na cidade do Rio de Janeiro, tá? Ele era um escultor, pintor também, muito conhecido, muito representativo. E também ele fez outros monumentos, como o mais conhecido deles é o monumento ao Padre José de Anchieta, que foi um monumento feito a São José de Anchieta, né? Que é uma estátua de bronze representando ainda o Padre José de Anchieta, ainda jovem, né? A caminho aí do noviciado, né? E nós temos também o Meteoro, que é uma outra escultura dele também bastante famosa, que é uma escultura produzida em mármore branco, né, de Carrara, é um tipo de mármore de Carrara, localizado sobre o Espelho d'Água, que é um local ali, é tipo um laguinho, né, um espelho d'água, em frente ao Palácio Itamaraty, em Brasília. Essa obra aí foi esculpida aí em 1967, mais ou menos, e ela é montada, né, com 5 partes de uma esfera aí vazada, estilizada, né, uma escultura muito bonita. Então, o estilo dele, né, do nosso escultor, é uma arte meio que abstrata, né? É uma arte abstrata, mas faz parte do modernismo, né? O estilo modernista do Brasil, que foi um movimento cultural aí que repercutiu fortemente sobre a cena artística da sociedade brasileira aí na primeira metade do século XX, tá? Bom, aí depois na apostila, na página 12, mostra uma outra escultura aí, que no caso é uma escultura em madeira, né? De Benedito da Silva Santos, nosso escultor. Nesse caso aí, a escultura está em São Bento do Sapucaí, né, na cidade de São Bento do Sapucaí, no estado de São Paulo. Bom, Benedito ele nasceu em 1915 na cidade de Goiás. Cidade de Goiás é o nome do município, que já foi até a capital do estado de Goiás, né? Ele desde pequeno ele já realizava, a partir dos 7 anos de idade ele já começou a fazer alguns trabalhos. Foi também pintor, desenhista, jornalista, escritor, ceramista e gravador. Tá? Ele gostava, o estilo dele era retratar a cidade de Goiás, a cidade dele, mas assim, de uma forma muito autêntica, né? Muito sublime ali. Então, retratando ali os elementos comuns do cotidiano das pessoas, que eram representações assim constantes dos burrinhos de carga que passavam ali pelo local, que desciam os morros da cidade, a boiada que passava pela cidade, as carregadeiras de água, as mulheres que carregavam água, e outros ícones que ali representavam o seu profundo amor pela cidade, tá? Bom, ele foi bastante humilde, né? Mas as suas obras encontram-se espalhadas por todo o Brasil e também fora do país, tá? Ele ganhou vários prêmios e ele também ele foi secretário do Departamento de Turismo Municipal da cidade, suplente do vereador,
e também revisor do jornal O Estado de São Paulo. E ele foi colaborador e ilustrador de revistas, né, como A Vida Doméstica no Rio de Janeiro. Ele ilustrou revistas em quadrinhos, tá? E também publicou 3 livros, que foram Casos e Lendas de Vila Boa, e Cidade Mãe e Colcha de Retalhos, tá bom? Então tá aí, no caso aí é uma escultura em madeira, com a técnica da cinzelação. Vai pega um bloco e vai moldando, tá bom? Bom pessoal, e por hoje é só, até a nossa próxima aula. Valeu, obrigado.